Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês, ainda no capítulo 15, a mulher Ciro-Fenícia. Mateus capítulo 15. O coração de mãe é um dos mais poderosos motivadores conhecidos. Uma mulher Ciro-Fenícia ou cananeia demonstrou isso durante uma das jornadas de ensino de Jesus. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que essa mãe tinha perspicácia, coragem, persistência e iniciativa. Obviamente, a fama de Jesus havia se espalhado para além da Palestina. Mais ainda, seu ministério de curas já era notícia em Tiro e Sidom, mas poucas pessoas transporiam as barreiras culturais e religiosas para aproximarem-se dele. Essa mulher era uma das poucas, o que a motivou a tomar essa iniciativa por conta própria, o seu coração de mãe. Havia pelo menos 3 barreiras que poderiam tê-la desencorajado. Era gentia, cananeia e mulher, mas a magnitude do amor de mãe a atraiu de forma tão irresistível como a lua atrai os mares, ou como a lua atrai as marés. Essa mãe fez uso de uma abordagem tríplice, reconheceu Jesus como verdadeiro rei, chamando-o de filho de Davi. Reconheceu-o como seu rei e mestre, chamando-o de Senhor. E fez uma oração simples: tem misericórdia de mim, socorre-me. Essas expressões são irresistíveis para Deus. Sua persistência durante esse breve encontro com Jesus revelou não somente a determinação de uma mãe, mas também uma fé crescente. Perceba, não foi o amor por sua filha que mais impressionou Jesus, embora isso certamente o agradasse, mas a sua grande fé. Existe um paralelo em comum entre essa mulher e Raabe, a prostituta do Antigo Testamento. Ambas vieram dos irremediavelmente perversos cananeus. Demonstraram um forte amor pela família, revelaram coragem, persistência e audácia em se afastar de seu contexto religioso por conta própria, avaliaram o Deus de Israel e o consideraram superior aos seus deuses. Elas deram a Javé mais crédito do que os próprios israelitas deram. Firmaram um compromisso com o Deus de Israel e receberam aquilo que procuravam. Deus tem uma compreensão especial pelo coração das mães. Mais do que qualquer coisa, relembramos aqui a fé persistente e até mesmo obstinada desta mulher. Ela não desistiu. Então, continuando, agora eu vou ler sobre a mulher cananeia, que é o mesmo que eu li acima sobre a mulher Ciro-Fenícia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Na criação dos filhos, o que você pode fazer é dar o melhor de si. Nós cuidamos do possível e deixamos o impossível para Deus. Ruth Beth Graham.
Continuando a leitura. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multidão dos pães, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Jesus era sensacional, conseguia fazer milagres maravilhosos. Primeiro, ele tem compaixão daquela mãe que mostrou ter fé em Jesus e pediu a cura de sua filha. Depois, ele, vendo que as pessoas estavam com ele já há 3 dias, não queria deixá-los ir embora com fome, e multiplicou pães e peixes e os alimentou. E tudo isso é maravilhoso. Quanto mais eu leio, mais eu fico maravilhada. No capítulo 15, versículo 22, sobre a mulher cananeia, os cananeus, eles eram antigos inimigos de Israel,
Era um povo perverso que ocupava a terra prometida quando Abraão ali chegou. Por causa das atrocidades que praticavam na sua religião, como a prostituição no templo e o sacrifício de crianças, e por recusarem-se a arrepender e voltar-se a Deus, ele havia ordenado que fossem destruídos. Os judeus reservavam o termo filho de Davi para o legítimo rei de Israel. Um cananeu não gostaria de reconhecer tal título. Então, isso também, por esta mãe desesperada ser uma cananeia e ser uma descendente de um povo tão brutal e cruel, pessoas que sacrificavam crianças, então, e prostituíam as mulheres dentro dos templos, eram pessoas más, e essa cananeia que pediu ajuda, Jesus não a negou, mesmo sendo ela tendo uma descendência tão terrível. Jesus é amor e bondade, né? No versículo 32 ao 39, a segunda multiplicação alimentou 4.000 pessoas e tinha muitas semelhanças com a descrita em Mateus. As pessoas ouviram os ensinamentos de Jesus, estavam em uma área rural, a comida era a mesma. Jesus abençoou o pão e o partiu. Os discípulos serviram-no. Mas há também diferenças marcantes: o número de pessoas, o tempo que passaram com ele, a praia diferente, a quantidade inicial de comida e a quantidade que sobrou. Então, em Mateus, na primeira multiplicação dos pães, falava-se de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, que não eram contadas na época. E nessa segunda multiplicação são 4.000 homens, mais mulheres e crianças. E uma coisa interessante que eu estava aqui observando é que, assim, Jesus, ele curava e alimentava as pessoas. Ele dividia o alimento que ele tinha com multidões, né? Então, é o que muitas pessoas maravilhosas fazem hoje em algumas instituições, casas de orações diversas, igrejas, centros espíritas e tudo mais, que eles dividem os alimentos com os menos favorecidos, que não tem casa para morar, não tem alimento, não tem nada, né? Então, é um legado que Jesus deixou para todos nós, dividirmos o pouco que temos ou o muito que temos com os menos favorecidos, principalmente alimento, né? Porque Jesus alimentava a alma das pessoas com seus ensinamentos, com as suas ações, e ele alimentava o corpo das pessoas com alimento, comida, porque as pessoas sentem fome, né? E hoje as coisas estão tão difíceis no século XXI que essa fome, ela continua, a fome do corpo e da alma. A prostituição continua, a maldade contra crianças continua, a falta de alimentos continua,
tem partes do Brasil e do mundo que as pessoas passam muita fome. Eu estava essa semana ouvindo, numa das minhas noites de insônia, eu estava ouvindo um programa de televisão, nem lembro mais qual era o canal, e falava sobre a falta de alimento em um povoado pequeno do Pará. Aí aqui no Brasil, as pessoas passam fome, comem comida estragada, né? Muitos que realmente necessitam receber o Bolsa Família, que foi criado pelos governantes há algum tempo atrás, não chegam a receber. E outros que se aproveitam do cartão de Bolsa Família de determinadas famílias e pegam os cartões da pessoa, vendem comida com um preço mais alto, vende remédio, vende uma série de coisas, enfim. Então, enquanto as pessoas não pararem, não mudarem a sua maneira de viver, não serem dignas, não serem honestas, enquanto as pessoas não aprenderem os ensinamentos de Cristo, ele só ensinou o bem, ele ensinou o amor, ele ensinou a liberdade quando ele foi para Jerusalém ainda menino e comprou aquela pomba que tinha um defeito, né? Ninguém queria comprar. Ele comprou aquele pássaro, abriu a gaiola e soltou aquele pássaro já sem defeito algum. Então, quando ele foi buscar... eu estou falando isso porque eu acabei de ver o filme, tá, gente? E tudo que Jesus, tudo que fala sobre Jesus aqui é amor, é liberdade, é cura, é respeito ao próximo, é dividir o pão com o outro, né? E Jesus, quando ele foi falar a primeira vez com o rabino cego, e depois quando ele abraçou, o rabino contou a história, que era a própria história dele, do nascimento dele, e aí quando ele vai agradecer ao rabi, ele o abraça e o rabino volta à visão, né? E então... ele só fez coisas boas. Ele curou cegos, aleijados, ele curou pessoas que tinham tristezas, como a mulher que ficou há 12 anos com sangramento. Imagina que naquela época uma pessoa com sangramento já era impura. Há 12 anos, então, ela já tinha perdido tudo, família, amigos e tudo mais. Então, imagina a tristeza, a depressão que essa mulher não sentia. Mas ela não hesitou em correr atrás de Jesus e, tocando no manto dele, ela ficou curada. E aqui a gente vê dois exemplos, um de cura e um de alimentação a uma multidão. Então, se nós pararmos para pensar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Deus, tudo que Deus ensinou, mesmo antes do Messias ter vindo e ter deixado o seu legado, outros já vieram, assim como Jesus falou que ele viria e algumas pessoas não o reconheceriam. Kardec traduziu tudo o que Jesus fez e escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, todo baseado nas parábolas de Jesus. Chico Xavier fazia coisa semelhante ao que Jesus fez aqui na multiplicação dos pães. Não era um milagre como o que Jesus fazia, mas ele começou a distribuir cestas de alimentos e de enxovais de bebês para mães que não tinham como comprar, embaixo de uma árvore.
Ele não precisou de um palácio para ajudar as pessoas menos favorecidas. Ele ajudou as pessoas, ele curou, ele aliviou a dor do sofrimento de quem perde uma pessoa querida. Eu, por exemplo, que perdi a minha irmã há 25 dias atrás, que ela morreu no dia 1º e foi enterrada no dia 2. Quem já perdeu um ente querido sabe o quanto é dolorido você perder alguém, né? E o Chico Xavier, ele conseguiu fazer uma ponte entre o mundo aqui da Terra e o plano espiritual de que está na Bíblia. Se a vida é eterna, para onde vai nossa alma, gente? Vai para o plano espiritual. E o Chico Xavier conseguiu fazer essa ponte e mostrar para as muitas mães e pais que sofriam com a morte de seus filhos, ou filhos que sofriam com a morte de seus pais, mas era mais pais que sofriam com a morte de seus filhos, e ele acalmava aqueles corações aflitos, corações despedaçados. Então, o amor que Jesus trouxe para a Terra, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele durou desde quando Jesus nasceu até os dias de hoje. Mas tem pessoas que ainda têm um coração duro, ruim, faz maldade achando que está fazendo bem ainda. Porque tem gente que você está vendo que a pessoa está judiando do outro, está maltratando o outro, e a pessoa está insistindo, eu estou fazendo o bem. Gente, fazer o bem é amar, é respeitar, é ajudar a curar. E não é desmerecer as pessoas que Deus permitiu virem para nos ajudar. Nós temos médicos que são pessoas magníficas. Eu mesma devo minha vida a Deus e aos médicos que começaram a cuidar de mim. Nós devemos, muitas vezes, nosso coração atormentado a um conselho de um professor, de uma professora. Às vezes nós vemos um policial que tem uma arma, que ele pode usar sua força, sua autoridade, seu autoritarismo, nós vemos ele salvando vidas de crianças, de adultos, né? E temos aí uma série de pessoas, de instituições que fazem o bem, que levam amor, carinho para idosos, para crianças que vivem em orfanatos. E tudo isso é muito lindo, lindo, maravilhoso. É amor, 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 amor. Então, nós temos que ter amor, disciplina, dedicação, educação, né? Tudo isso, Jesus ensinou tudo isso para todos nós. Precisamos levar nossos filhos para a igreja, para que eles aprendam a ler, a conhecer os ensinamentos do Cristo e serem pessoas melhores, serem filhos melhores, serem familiares melhores. É isso que nós precisamos aprender e ensinar aos nossos filhos. Fiquem com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.